Com vocês, Professor Max. E mais, uma turma que não é brincadeira. Walter, Maria e Glorinha. Olá, pessoal! É um prazer maravilhoso estar aqui com vocês. E como vocês sabem, nós vamos nos encontrar vários dias durante as nossas aulas. E, gente, eu queria fazer um pacto com vocês. Um pacto de amizade, como tem que ser na sala de aula com os seus alunos. Nesses dias em que nós vamos trabalhar a nossa disciplina de jogos, recreação e lazer, eu queria, junto com vocês, estabelecer uma coisa muito linda, que Paulo Freire chama de uma avenida de duas mãos, onde a gente ensina e aprende ao mesmo tempo. E como é que é isso? Nós vamos fazer isso tentando dividir, repartir, aprender, conhecer, descobrir tudo a respeito desse assunto tão importante e fundamental que são os jogos na nossa atividade de sala de aula. E eu quero que você, professor, se sinta à vontade para expressar suas opiniões, para discutir com seus colegas, para repartir suas experiências de magistério. Porque só assim nós vamos viver momentos de riqueza e de construção do conhecimento. É um prazer maravilhoso estar com você e junto com esta minha turminha aqui... Ei, Max! Tudo bem? Eu tô tão feliz de estar aqui. Calma, pessoal. Gente, como vocês estão vendo, aluno não tem idade. Sempre que a gente é aluno, a gente é alegre, a gente brinca, a gente é agitado, que nem as crianças que você tem na sua sala de aula. Mas, gente, antes da gente começar a nossa aula, eu queria saber qual o objetivo de cada um com este nosso curso. Vamos começar com o meu amigo Walter. E aí, Walter, qual é o teu objetivo? Oi, Max, olha só, eu ralo o dia inteiro, sabe, como garçom. É mesmo? Mas eu também faço um trabalho voluntário no final de semana com os meninos lá do bairro. Que bonito, Walter. Mas o meu sonho mesmo é ser professor. Olha só, rapaz. Viu, E olha, como Walter, a gente tem muitos amigos assim, que tem que trabalhar o dia inteiro para de noite realizar o seu sonho. Walter, não desista, hein? Tá bom, Max. O seu esforço é importante pra gente. E a minha amiga Glorinha, tão linda com esses óculos. Ai, professor. Glorinha, qual é o teu objetivo no nosso curso? Então, Max, eu também trabalho duro todo dia lá numa loja de artigos esportivos. E eu venho aqui estudar porque eu quero ser professora. É mesmo? É verdade. Que legal! Isso é muito importante. Gente, quem não tem sonhos não vai adiante. E isso é uma das coisas que nós vamos conversar quando falarmos nos jogos. Como eles podem desenvolver a nossa imaginação e ajudar a gente a realizar os nossos sonhos. Mas, viu, Max? Fala, querida. O que eu espero daqui também é que eu acho que aprender tem que ser divertido, não? Ah, meu amor, o aprender só vale a pena quando a gente se diverte fazendo isso. Ah, que legal. Aí, o que você aprende, você nunca mais esquece. Isso é verdade, não é, Maria? Isso aí, Glorinha. E esta menina linda, com esses cabelos aí, todos encaracolados em trancinha. Maria, fala pra mim qual é o teu objetivo no nosso curso. Ah, então, Max, eu já trabalho, sabe? Eu sou professora. Que legal! Eu trabalho com ensino fundamental. Ah, com as crianças? E eu adoro as crianças, sabe? Mas eu me sinto um pouco perdida em sala de aula. É por isso que eu estou aqui, para ver se eu consigo melhorar, sabe? Um pouco a minha performance, né, Max? Eu sei, Maria. Não te preocupa. Você, como todos nós, em muitos momentos nos sentimos assim, perdidos na sala de aula. Mas, na verdade,
Nós temos que entender que com a mudança das relações entre os alunos e professor, cada vez mais eu tenho que aprender a ouvir o outro, a respeitar o outro. E aqui no nosso curso, nós vamos aprender como os jogos podem nos ajudar nesse trabalho, de nos sentir mais à vontade e mais feliz na sala de aula. E eu tenho certeza que no fim das nossas aulas, você vai se sentir outra pessoa, Maria. Ai, que bom. Legal. Gente, Legal. e como Bacana nós mesmo. aqui, eu espero que vocês também possam se sentir outras pessoas e possam descobrir a magia, a alegria e o mundo da imaginação que está contido nas atividades e nas brincadeiras de jogos em sala de aula. Por isso, gente, vamos aproveitar ao máximo as nossas atividades. E começando o nosso assunto, nós vamos falar sobre o jogo e a aprendizagem. Sem dúvida, esse é um dos temas mais polêmicos da educação. Nós sabemos que o jogo é um fator fundamental para que alguém aprenda. Para dizer a verdade, o jogo talvez seja a ferramenta mais importante quando falamos de educação de crianças e jovens. Mas eu mesmo acredito que o jogo é fundamental em qualquer faixa etária. Porém, estudos comprovam que a criança aprende muito mais quando ela vivencia um determinado conteúdo ou uma determinada atividade pedagógica. E não existe nada que proporcione mais a vivenciação do que o jogo. Durante muito tempo, os professores e autores da educação tentaram definir o jogo e o seu caráter lúdico. E se nós formos reler esses autores, nós vamos encontrar um ponto comum. Todos concordam que é difícil haver educação de crianças se não houver o jogo como uma atividade fundamental. E mais do que isso, gente, o jogo, a partir da sua ludicidade, permite e oferece às pessoas que elas simulem coisas, que elas respeitem o outro, que elas aprendam com mais facilidade e que, principalmente, elas possam ter, no ato de aprender e ensinar, uma palavra que é hoje a coqueluche do momento, mas que já se fala disso em educação desde os anos 20, a tal interação. Que as pessoas só interagem quando estão indo e voltando, fazendo e realizando atividades, ouvindo e falando. E na escola, gente, essas atividades são características do jogar. O jogo oferece à educação uma oportunidade única de se aprender sorrindo, de se aprender brincando, de se aprender com prazer. Ele possibilita que a gente tenha um desenvolvimento completo de todas as nossas aptidões relativas à aprendizagem. Vocês entenderam isso? Aptidões relativas à aprendizagem? É um pouco confuso, né, Max? Dá para explicar melhor? Durante muito tempo, a pedagogia dividiu a aprendizagem em momentos em que eu aprendia o cognitivo, que é o conteúdo, em momentos que eu aprendo as emoções, que é o nosso lado afetivo, e em momentos que eu aprendo as atividades motoras, que são as atividades físicas, né? Os jogos de bola, etc. Nós sabemos que para um ser humano ter uma aprendizagem completa, nós precisamos ter essas três coisas, juntinhas. Maria, quando tu tá triste, tu aprende da mesma forma? Eu acho que não, Max. Glorinha, quando tu tá super alegre, pensando lá na rua, numas coisas que tu tem pra fazer com a tua família, você aprende direito? Eu fico meio avoada, sabe, Max? Aí isso acho que depois eu esqueço um pouco as coisas. Esquece as coisas depois? É. Eu queria dizer, Glorinha, que você é uma pessoa normal. Todos nós somos assim, gente. Todos nós, quando temos alguma coisa que interfira nas nossas emoções, temos dificuldade em aprender. Todos nós, quando não utilizamos o nosso corpo, quando não fizemos atividades físicas e motoras, vamos ter dificuldade também em aprender. E isso, gente, é comum de todas as pessoas. Por isso, eu considero, diferente de muitos autores, que é muito difícil em educação separar
a cognição, da afetividade e das atividades motoras. Portanto, o jogo talvez seja a única atividade pedagógica que ao mesmo tempo junta essas três coisas. O cognitivo, os nossos objetivos, a afetividade, as nossas emoções e os aspectos motores, o nosso corpo e o movimento. E, gente, o jogo é tão mágico e tão bonito que ele oportuniza a quem participa dele uma aprendizagem completa. E só assim o ser humano vai realmente aprender nesse novo século. E, gente, para falar da importância do professor se contextualizar, nós vivemos num novo momento na educação. Nós vivemos hoje num novo momento no mundo. A criança que está na nossa sala de aula é diferente da criança que eu fui, diferente da criança que a Maria foi. E quando a gente não respeita isso, quando a gente não tenta olhar a vida pelos seus olhos, fica muito difícil da gente estabelecer um diálogo com o nosso aluno. Por isso, gente, jogar é sem dúvida a atividade mais completa de todo ato educativo. Puxa, muito isso bom, aí, muito bem legal, mesmo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. É. Você que está na sala de aula deve ver muito isso, né? Os seus alunos gostam de jogar? Nossa, muito. Falou em jogo, em brincadeira, eles já estão lá, sabe? São muito animados. Que bacana. Gente, todo mundo gosta de jogar. Como vocês, os nossos alunos também gostam das brincadeiras. Na verdade, o ser humano vive sua vida inteira se relacionando com jogos e brincadeiras. Desde o chocalho, na primeira infância, dos blocos lógicos, das brincadeiras depois de tabuleiro, os jogos de xadrez, o jogo de dama, os jogos de bola, o nosso país adora isso, né? A brincar no parque com seu pai jogando bola. Gente, os jogos e brincadeiras estão presentes em todas as fases da nossa vida. Todas as atividades têm uma ligação intrínseca com a vida do ser humano. Há autores até que dizem que os jogos acompanham e desenvolvem a cultura de um povo. Porque os jogos retratam a nossa relação lúdica com a vida. E qual é a importância dessa relação lúdica? É porque ela é fundamental no desenvolvimento do ser humano. Ô Max, Fala, Glorinha. se eu bem me lembro, os professores não dedicavam muito tempo aos jogos e brincadeiras em sala de aula. Ah, é verdade, Glorinha. Os professores, antigamente, acreditavam que os jogos eram apenas um acessório na sala de aula. Ah, tá. E hoje nós sabemos, depois de muitos estudos, que o jogo é o fundamento na educação com crianças. É impossível se educar crianças sem utilizar os jogos. Ô, Max, olha, eu queria fazer uma pergunta, posso? Por favor, né? Estou aqui para isso. Tá. Max, por exemplo, eu aplico o jogo em sala de aula, né? Atividade. O que é que eu posso esperar com essa experiência? Ah, Maria, como a gente diz lá no Rio Grande, você pode esperar tudo de bom. Ah, que Mas bom. além disso, com certeza, nós vamos poder também desenvolver coisas fundamentais para que alguém aprenda. A primeira coisa fundamental que o jogo oportuniza na aprendizagem é a respeitar limites. E respeitar limites, gente, é fundamental. Ele que depois vai ajudar a gente na organização, na realização de tarefas, a trabalhar melhor com o outro, a respeitar a diversidade. Por isso, o respeito de limites, ele é muito melhor desenvolvido através dos jogos e brincadeiras. E eu cito aqui os jogos com regras. Eles são maravilhosos para esta atividade. A segunda coisa fundamental é a socialização. Ora, é claro que quando a gente fala de jogo, a socialização parece estar presente sempre. Quando eu jogo, eu me relaciono, eu troco. Como diria Piaget, quando eu jogo, eu me relaciono com o objeto. Como diria Vygotsky, eu me relaciono com o meio. E como diria Frenet, eu me relaciono com o outro. Socialização é a base da educação para qualquer autor. Na verdade,
A coisa mais importante que eu considero que o jogo desenvolve no ser humano é a capacidade de melhorar a sua criatividade. E, gente, quem não cria não desenvolve o seu pensamento crítico. Fator fundamental para o homem ser humano, ou seja, ser único, individual e indivisível. Um quarto ponto muito importante, e talvez um ponto muito em moda hoje, é que o jogo é uma das poucas atividades que oferece ao aluno a capacidade de interação. Ou seja, de estabelecer aqueles dois vetores, os vetores do Paulo Freire. Aqueles que falam que é importante quando você está agindo, aprender e ensinar. E o jogo oferece essa capacidade de interação. Tem uma máquina muito moderna que está ficando famosa pela sua capacidade de oferecer ao homem a interação. Essa máquina é o computador. E lá a gente joga também, né? E a quinta coisa, e talvez a mais fundamental que o jogo oferece, é aprender a aprender. Você sabe o que é isso? Aprender a aprender? Qual dos três vai me responder? Explica melhor, Max, eu não entendi direito. Explica um pouco. Gente, a Maria que está na sala de aula deve ouvir muitas vezes esse termo, né? Aprender a aprender, aprender a aprender. Hoje em dia todo mundo fala disso, não é, Maria? É verdade. E a gente nem sabe o que é, não é? Por exemplo, não sei Como explicar. a gente fala de coisa que não conhece, né, Glorinha? É verdade. Gostei muito dos teus óculos, sabia? Ai, esses olhos são Obrigada. tão lindos. Tu também tá bonito, Walter, não vai ficar com ciúme, tá? Gente, aprender a aprender é a capacidade que o ser humano tem de tomar iniciativa, de ir além, de pesquisar, de buscar o seu conhecimento. E nesse novo século, quem não souber aprender a aprender, olha, gente, vai ficar fora do mercado de trabalho. Porque hoje as pessoas buscam seres humanos que tenham iniciativa, que saibam pesquisar. Porque no mundo complexo e tão plural, como diz Morin, só um homem que saiba aprender a aprender é que vai poder continuar na estrada do futuro. E é muito importante, professor, que na sala de aula você desenvolva essa capacidade única do ser humano de poder ter suas ideias e de poder buscar. Durante muito tempo, gente, nós apenas entregamos o peixe. Mastigamos tudo que nós entregávamos ao aluno. Agora, está na hora da gente ensinar a pescar. O que vocês acham dessa ideia, hein? Muito Eu bom. achei muito legal. gente. Ô, Max, eu sempre aprendi que a gente deve seguir um autor. É isso? Na verdade, Glorinha, durante muito tempo se acreditou na educação que deveríamos seguir apenas um autor. Mas quem está na sala de aula, quem é professor, como a Maria, como eu e como os nossos colegas, sabe que na prática, no dia a dia, nós somos todos os autores juntos. Nós somos um pouco Piaget, um pouco Vygotsky, um pouco Freinet, um pouco Skinner, um pouco Rogers. Na verdade, o ato de aprender e ensinar se faz de muitas atividades e de muitos pensamentos. Eu acredito que na educação nós devemos sempre somar Então, e quer nunca dizer diminuir. que a gente deve seguir uma linha de educação? Linha de educação? Explica isso aí, Max. Olha, gente, a última pessoa que eu conheço que seguiu a linha, o trem pegou. Ele leu os meus pensamentos. Tu, hein? Ele vive atrapalhando, Max. Não tem problema. O Walter é assim, é um guri que gosta de participar. É. Na sala de aula, a gente tem meninos iguaizinhos a eles. Mas você queria falar, Maria? Pergunte. Max, por favor, me responda essa. Olha, se eu vou aplicar, né, a atividade, eu tenho que tomar um cuidado, assim, para saber qual é a idade? Eu posso aplicar para todo mundo de qualquer idade, ou menor ou maior? Como é que é? Essa sua pergunta é muito inteligente, Maria. Palmas pra Maria! Êêêê, Maria! Gente, a pergunta da Maria é muito boa mesmo.
Nós sabemos que quando aplicamos os jogos na sala de aula, devemos respeitar as características do nosso público. A primeira delas é a idade. Nós sabemos que diferentes idades têm diferentes reações quando nós estamos jogando, mesmo que seja o mesmo jogo. A segunda coisa fundamental a ser respeitada é a cultura da comunidade. Nós não podemos aplicar jogos que não façam parte do dia a dia dessas pessoas e que elas possam compreender. A terceira coisa é a característica do seu público. Se ele é mais alegre, se ele é mais fechado, se eles são mais tímidos, se eles são mais falantes. Se você respeitar essas três coisinhas, com certeza, quando vocês aplicarem os jogos, vocês vão ter muito sucesso. Muito obrigada, legal. Max. Valeu. Gente, daqui a pouco, Ei, Max. nós vamos falar mais ainda, hein? Oba, vem cá, deixa eu te interromper um pouquinho. Porque a gente veio aqui pra ficar conversando e a gente não vai jogar, não? Ah, Walter, não te preocupa, porque daqui a pouco nós vamos, colocar a mão na massa. Eu adoro a coisa prática. Mas mão na massa? Literalmente? Como é isso? Sim, daqui a pouco nós vamos fazer um bolo. Tan, 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 tan. Então, como eu prometi para vocês, vamos ao nosso momento de culinária pedagógica. Venham comigo. E aí, turma, vamos fazer o nosso bolo? Aí. Quem é que gosta de bolo aqui? Levanta a mão. Eu gosto. Gente, hoje nós vamos aprender uma receita de bolo muito especial. Oba! Ela é um pouco diferente dos bolos que vocês conhecem, Como né? assim? Na verdade, nós sabemos que a sala de aula é um lugar muito importante. E os professores são pessoas fundamentais na relação do aluno com a aprendizagem. Certo dia, quando eu estava visitando a minha avó, ela contou uma história muito bacana de um professor que queria fazer um bolo. Posso contar a história? Pode. Era uma vez, há muito tempo atrás, numa escola muito bonita, uma professora muito aplicada. Parecia a Glorinha, sabia? Sério? Bonita assim, com os óculos, e era tão comprometida com a educação que nem a Maria. Eu sou preocupada mesmo. Que bom, Maria. Certo dia, essa professora queria realizar atividades diferentes na sala de aula. E resolveu então buscar nos livros. Essa professora, Walter, pegava os livros e lia livros, e lia livros. Glorinha lia mais livros e mais livros. Nossa. Mas toda vez que ela ia aplicar um jogo ou uma atividade em sala de aula, a coisa não funcionava exatamente igual ao que estava no livro. Puxa, Oh. isso acontece comigo às vezes. Acontece muito com a gente, Maria. E você sabe por quê? Porque na educação não existe lugar para receitas prontas. Mesmo um bolo, quando você faz na sua casa, Sim. cada um usa alguns ingredientes diferentes dos outros. E no seu jeito de bater a massa, de colocar as frutas, ou de botar uma calda de chocolate, vocês gostam de bolo de chocolate? Adoro. Com isso, cada um faz um bolo diferente. Apesar disso, todos eles são bolos. E como é que é isso? Como é que é essa tal diferença? Só um pouquinho. Olha o bolo, olha o bolo saindo. Essa diferença na sala de aula... Bate aí, meu amigo. Vamos Isso. bater aqui. Essa diferença na sala de aula acontece mais ou menos assim. E eu queria agora que vocês parassem de se preocupar com o bolo e ouvissem o que esse professor vai dizer. Espera só um pouquinho. É muito importante você entender que não existem receitas fáceis nem prontas na sala de aula. Cada professor é o grande senhor da educação no seu espaço escolar. É muito importante ler livros, estudar jogos, descobrir novas atividades. Mas essas coisas todas são apenas ingredientes. Você é que faz o bolo. E para isso, cada vez que você aplica uma atividade em sala de aula, você tem que saber
adaptá-la. Por melhor que seja o livro, não importa qual o escritor, cada atividade foi escrita para uma realidade de pessoas. Você se lembra o que a gente disse antes? É importante respeitar a cultura, é importante respeitar as características de cada pessoa. Portanto, gente, para que o seu bolo fique excelente, lembre-se, os livros, as dicas, as aulas são apenas ingredientes. Você é que faz a mistura. Você é que tem que realizar o seu bolo na sala de aula. Então, vamos à receita! Agora, para completar, vamos botar uns 2, 3 livros, que é para o nosso bolo ficar inteligente. Vocês acham que a massa tá pronta? Não. Não? O que falta na massa? O leite, já foi. O leite já foi. Açúcar. Ah, falta um ingrediente especial. Qual, Max? Que tá aqui no pote da Glorinha. Uma pitada de carinho. Um montão. Vamos pegar mais um pouco aqui. Um montão de amor. E com isso tudo, gente, o nosso bolo vai ficar uma maravilha. Vamos lá, vamos botar esse bolo no forno. Aí, gente, olha o bolo. Muito bem, parabéns, galera. Bom, gente, espero que vocês também tenham gostado do nosso bolo. Mas vamos continuar a nossa aula, né, turma? Atenção, atenção. Vamos! Diga! Gente, tem um aspecto ainda muito importante dos jogos que a gente não conversou. Qual? É quanto o caráter competitivo do jogo. Competitivo. Olha só, Max, eu não gosto de perder, não. Mas alguém tem que perder. No É. jogo não pode só ter ganhadores, Walter. Desde que não seja eu. Gente, calma, não briguem. Vocês, como educação, durante muito tempo deram muita ênfase aos jogos competitivos. Nós sabemos que na primeira infância e mesmo depois na educação com crianças, é muito importante que ao invés dos jogos competitivos, a nossa base de relação com os jogos seja de jogos que desenvolvem a cooperação e a colaboração. Ei, pessoal, escutem o que diz o dicionário. A palavra jogo é de origem latina, significando gracejo. Que bonito! Palmas da Glorinha! Obrigada. Mandou bem, Glorinha. Muito Obrigada, bem Maria. mesmo. Mas quando a gente fala em gracejo, às vezes a gente liga isso a uma palavra que não é muito boa. Muitas pessoas às vezes me dizem, ao me encontrar pelos cursos ou mesmo na sala de aula, professor Max, o jogo não é uma bobagem? O jogo não é só coisa pra gente rir? Gente, o jogo, a relação do jogo é a própria alma do ato de educar. Durante muito tempo, quando o jogo era um acessório, ele parecia uma bobagem. Mas hoje nós sabemos que com ele nós podemos desenvolver muitas habilidades e competências dos nossos alunos. Por sinal, como eu já falei, o jogo é o único que consegue fazer tudo isso de uma maneira unida, harmônica e que ajude o aluno a construir a aprendizagem. E isso é tão importante, gente, tão fundamental, porque o jogo precisa se relacionar com as pessoas. E nós sabemos que o mundo muda a todo momento. E hoje, na sala de aula, nós estamos frente a uma nova criança. Ô Max, eu que o diga, viu? As crianças estão muito diferentes, né? Olha, sabe o que me aconteceu esses dias? O que aconteceu, Maria? Conta pra nós. Vou te falar. Um aluno chegou para mim e perguntou, professora, tinha na igreja 5 velas acesas. Um ladrão levou 3. Quantas ficaram, né? E aí, turma? Calma aí, Maria. É. E aí, Walter? Quantas velas ficaram? Sei lá, quantas? Quantas aí, Maria? Quantas ficaram, Glória? Tinham 5 e o ladrão levou 3. Quantas ficaram? 2. Pois é, eu também respondi 2. E sabe o que ele me falou? O quê? Professora, como a senhora é preconceituosa.
O ladrão levou mais 3 velas acesas para a igreja, ele não roubou. Viu só, gente? Viu só? Muitas vezes a gente fala com a criança e não entende a lógica do seu mundo. E para que a gente possa trabalhar o jogo na sala de aula, a gente tem que respeitar isso, as características da nova criança, o seu novo estilo de ser, a sua lógica ligada com a vida e não somente com os livros. E o exemplo da Maria aqui é excelente, porque ele demonstra o quanto nós temos que evoluir. Paulo Freire já dizia, não se pode ensinar a uma pessoa a escrever uva se ela nunca viu uma uva. Rubem Alves, que não se pode dizer para ninguém como é o cheiro do coentro. Eu tenho que respirá-lo. E assim é na sala de aula. Você tem que esquecer essas respostas prontas e descobrir que em cada momento, em cada dia a dia, em cada ação prática que você realiza, existe uma verdade, que é única e que faz parte daquele momento. E respeitar a verdade de cada aluno é a essência da educação. Por isso, professor, aprenda que jogar é saber viver.